39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi, a partir do versículo 39, e saindo foi como costumava para o monte das, e também os seus discípulos o. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos repetir esse versículo. E disse-lhe Jesus: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar. Pai, aqui estamos nós. Deus, nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque nós estamos diante da Tua face. Ó Pai, porque a Tua presença é notória nesse lugar. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja repreendendo toda a ação do mal, todo migrador, todo gafanhoto, todo roubador da palavra, que não ache espaço neste lugar, mas que o Teu Santo Espírito esteja aqui entre nós. Descortina para nós a Tua palavra. Ó Pai, vai trazendo a revelação da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, concede-nos, Pai, sabedoria. Derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ser um instrumento, Pai, para o bem-estar da vida espiritual dos meus irmãos. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vá sentando e glorificando ao Senhor. Aleluias. Diga glória a Deus. Aleluias. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, nós estamos diante de um texto que aqui na minha Bíblia diz assim, o epígrafo diz: Jesus no Getsemane. Queridos, o que me chama a atenção, mais atenção nesse texto, é que Jesus ele faz algumas considerações nesse texto. Ele faz uma oração. Ele leva muito tempo orando. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Dá para a gente entender que Jesus não queria morrer naquele dia. Ele não queria ser o cálice daquele dia. Mas ele foi sábio, e ele é sábio, e ele diz: mas que não faça a minha vontade, Pai, mas que seja a Tua vontade. Também o Senhor, por 2 vezes, ele diz para os discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, com essas 2 considerações sobre a oração, eu entendo que Jesus, ele não só ensinou a orarmos, mas ele orou. E nós sabemos que quando os discípulos procuravam Jesus,
e não encontravam Jesus, iam no Monte das Oliveiras. Jesus estava ali orando. Queridos, estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Precisamos estarmos orando intensamente. Ore por você mesmo. Ore pelos seus irmãos. Ore pela sua igreja. Ore pela sua família. Nós precisamos orar mais. Mas isso não é só nosso, não. Os discípulos também eram assim. E ele aqui prova isso. Somente em um espaço de umas 3 horas, Jesus orando, e encontrou aqueles discípulos adormecidos por 3 vezes. Nós precisamos orar. Nós podemos observar que no Monte da Caveira, ou lá no Gólgota, encontramos algumas contradições naquele grande momento. Eu pergunto para você, se você estivesse ali, naquela hora, em que colocaram Jesus naquela cruz, de que lado você estaria? Qual grupo você estaria participando? Porque ali havia uma grande contradição de pessoas, de pensamentos. Tinham pessoas alegres, felizes, contentes porque Jesus estava sendo crucificado. Tinham pessoas que estavam chorosas, pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam até disputando as vestes de Jesus, jogando para disputar as vestes de Jesus. Melhor, aquele manto que colocaram em cima de Jesus. De que lado você estaria? Há uma grande contradição sobre esses grupos. Esses contrastes são notáveis, mas nós podemos entender que naquele grande momento, houve o momento do amor, onde Jesus não desistiu de descer daquela cruz. Houve um momento de humildade, onde Jesus se colocou ali humildemente perante aquelas pessoas, diante daquela situação. Mas, amados, a santidade de Jesus estava ali para mostrar àquelas pessoas que ele era e continua sendo santo. E como santo, ele quer que eu e você sejamos também santos. Eu tenho até ouvido de algumas pessoas que dizem assim: pastor, santo só Jesus. Você também precisa ser santo. Sede santo como eu sou santo. Se você não acreditar nessa passagem da Bíblia, você rasga ela e tira da sua Bíblia. Mas eu acredito que é necessário eu e você nos esforçarmos para buscarmos a santidade. Naquele momento, nós encontramos uma grande contradição entre 2 homens. Os irmãos já sabem de que nós estamos falando, aqueles 2 ladrões. Um zombava, criticava, humilhava Jesus, mas o outro caiu na real e dizia: não faça assim. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, mas este é filho de Deus. Ele não merecia estar aqui. E os irmãos sabem que aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era maior do que a cruz que seria de Jesus. Os irmãos já sabem, nós já falamos sobre isso aqui. Aquela cruz era para Barrabás. Foi construída para Barrabás. E sempre quando eu falo isso,
vem na minha mente que um desses clipes que nós passamos aqui, tem um que é bem enfático sobre isso. Porque primeiro eles cravejam um braço, uma mão de Jesus, mas o outro braço foi amarrado e puxado até chegar no buraquinho aonde ia colocar aquele cravo. Por que eles fizeram isso? Porque aquela cruz não era para Jesus. Mas a humanidade preferiu Barrabás do que Jesus. Porque quando perguntaram àquela grande multidão: que queres que vos faça com Jesus chamado Cristo? Havia uma grande multidão, insuflada pelos líderes daquela época, que diziam que crucificam-o, crucificam-o, crucificam-o. Então ele foi crucificado. Mas, queridos, há muito tempo, mas antes dele ser crucificado, Isaías já falou há muito tempo antes, lá em Isaías 53, 7, e diz a respeito do meu Senhor, a respeito do nosso Salvador. Isaías já dizia assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi preso naquela cruz, e ele foi desfigurado, mas ele não desceu daquela cruz. Porque se ele descesse daquela cruz, ele estaria fazendo a vontade de algumas pessoas que estavam ali. Então, entre essas pessoas, como eu já falei, estavam aqueles dois ladrões, estavam aqueles que zombavam de Jesus e passavam ao pé da cruz e dizia: tu não és o rei, o Cristo, o Filho de Deus? Então desce desta cruz e nós acreditaremos em você. Irmãos, será que Jesus poderia descer daquela cruz com aquelas mãos, os pés cravejados? Será que era possível isso? Claro que sim. Mas por que Jesus não desceu daquela cruz? Dois grandes, mais um contraste. Pediam para ele descer, mas ele permanecia ali, imóvel, não dizia nada. Sabe por quê, queridos? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: ó, ele não desceu, porque ele foi obediente ao Pai. Diga assim: se ele tivesse descido, não sei se eu estaria aqui. Não sei se você estaria aqui. Então, queridos, mas houve muitas zombarias, mas Jesus não desceu daquela cruz, não agiu de violência em momento algum. Quando, já no final do dia, aqueles 11 discípulos estavam com Jesus ali orando no Monte das Oliveiras, Judas aparece com alguns soldados. E Judas vai até Jesus, o beija, porque foi o sinal que ele tinha dado: aquele que eu beijar é o Cristo. Mas Pedro, olha o contraste. Pedro, já no Monte das Oliveiras, Pedro
desembainha sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus disse: calma, Pedro. Calma, Pedro. Embainha sua espada. Pega aquela orelha, sacode, sopra, coloca no lugar. Primeira cirurgia plástica, sem anestesia, sem nada. Colocou. E sabe, queridos, a história conta que aquele homem se converteu. Porque ele viu, ele foi testemunha viva daquele testemunho, daquilo que aconteceu. Então, Jesus falou para Pedro: não poderia eu pedir ao meu Pai que enviasse 12 legiões de anjos e consumiria esses meia dúzia de soldados? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós aprendemos, queridos, que a violência não nos leva a lugar nenhum positivo. Nós precisamos entender com esta palavra que precisamos viver na paz, na harmonia, sermos corteses. E Jesus nos ensina isso em outras ocasiões. Precisamos buscar a nossa transformação. Se o seu vizinho está te importunando, apresenta ele para Jesus. Se o seu colega de trabalho está te aborrecendo, está te caluniando, apresenta ele para Jesus. Se o seu irmão da igreja te olhou com os olhos assim, é porque ele é zarolho mesmo, não fique triste não. Mas se você notar que há algo diferente, apresenta ele ou ela para Jesus. Porque nós precisamos aprender com Jesus a vivermos na paz. Outro contraste ali no monte do Gólgota: a vergonha vezes a glória. Queridos, diz a história, isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala de vergonha em algumas ocasiões. Mas diz a história que Jesus, ele foi crucificado totalmente despido, com as suas vergonhas, como nós chamamos, de fora. O Filho de Deus sendo humilhado, sendo envergonhado, e o Filho de Deus sendo glorificado pelo Pai. Mais um contraste que nós podemos observar naquela cena. A vergonha de um lado, mas a glória do outro lado. Mas nós podemos observar o que nos fala aqui em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe quem é esse eu? Esse eu pode ser você, pode ser eu mesmo. Então nós fomos crucificados com Cristo naquela cruz. Ele foi crucificado por nós. Eu não sei se eu iria suportar. Eu não sei se você iria suportar o que Jesus suportou por nós. Aquele sofrimento. E diante do sofrimento, nós encontramos outro contraste. O sofrimento de Cristo e a alegria de outros que estavam ali, felizes da vida, porque ele estava sendo crucificado. Mas, amados, eu vou ler um texto aqui para vocês, que fala a respeito da tristeza, do sofrimento. Quando nós que já abraçamos a fé, nós que já aceitamos Jesus
nós que já fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus, nós somos novas criaturas, aleluias, nós somos transformados, essa transformação vem a cada dia, por causa daquele sofrimento, por causa daquele ato. Mas o texto que eu vou ler aqui, nos dá um esclarecimento sobre aqueles que viram as costas para Jesus, depois de terem entendido o que Jesus fez, depois de terem aceito a Jesus, vira as costas e abandona Jesus. Aí o texto diz assim, Hebreus 6, versículo 6, diz assim, e depois caíram outra vez, ou seja, depois de aceitarem Jesus, negaram Jesus outra vez. Irmãos, nós estávamos condenados, nós éramos inimigos de Deus, vivíamos nas trevas, mas hoje nós somos luz, hoje nós somos irmãos de Jesus, nós hoje somos salvos, somos amigos de Deus, graças a Jesus. E o texto diz, e depois de caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento. Visto que quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Queridos, você tem que entender que você precisa ser forte, você precisa ser autêntico, você precisa ser um verdadeiro servo do Senhor, você não pode abandonar ao Senhor, mas se você estiver aqui nesta noite, certamente alguém está aqui dizendo, poxa, hoje é a última vez que eu venho na igreja. Tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça. Porque se você abandonar Jesus, você está levando ele de novo para aquela cruz. E se você souber de alguém que está nessa situação, converse com essa pessoa. Fala com essa pessoa a respeito do sacrifício de Cristo por ela. Faz com que ela se lembre daquele sofrimento, daquele momento. Mas nesse mesmo livro, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sem honra, sem reputação, mas ele foi ali por mim, por você, em obediência ao Pai, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus. Então você não pode de maneira alguma, agora você até pode, mas você não deve virar as costas para Jesus, culpar o Senhor por alguns acontecimentos da sua vida, mas conte com Ele para resolver essas causas. Abandonar Jesus não resolve os problemas. Mudar de casa não resolve o problema. Mudar de marido não resolve o problema. Mudar de esposa também não. Comprar Bíblia nova não resolve os problemas. O que resolve os problemas é aquele que está ao teu lado o tempo todo, estendendo as mãos para te levantar, te suportando, te dando força, coragem para você continuar seguindo a Jesus. Queridos, Jesus conta com você, para você ganhar outros para Ele. Quando Jesus voltou, passou aqui aqueles 40 dias, eu já falei com os irmãos que eu vou pregar um dia sobre isso. No domingo passado eu acho que eu falei isso aqui.
O que será que Jesus veio fazer aqui, depois que ele ressuscitou? 40 dias de novo. E nesses 40 dias, ele falou 3 vezes. Ele determinou para nós o ide. Ide, ide e ide. Anunciar o evangelho. E às vezes, irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso aqui agora, não estava no meu pensamento falar isso. Às vezes eu e a pastora, essa semana nós nos pegamos em tristeza, marcamos um evangelismo, sabe quantas pessoas foram evangelizar? 4 pessoas. Aonde está os nossos ouvidos aguçados para as palavras do Senhor? Precisamos entender, isso é uma contradição. A contradição do eu e do outro. Eu já estou salvo, que bacana, que bom, maravilhoso. Jesus, tu és bom, tu me tirou das trevas, me colocou na luz. Tu me transformou de inimigo de Deus para amigo de Deus. Os outros que se lixem, né, irmão? Eu já estou salvo. Paciência de quem não quer ser salvo. Mas Jesus, foi como a moça falou aqui, aquela pastora falou ontem aqui, quem não veio ontem perdeu. Jesus poderia dar essas atribuições aos anjos, mas ele olhou para mim, ele olhou para você e disse: façam isso, ganhem outros para mim, saqueiem o inferno e povoem os céus. Então, queridos, é grande a necessidade de estarmos ao lado de Jesus. Que nós possamos entender esse princípio e não estarmos em pontos opostos, em contradições, como aquelas pessoas estavam ali naquele momento. E ainda por ironia, colocam uma placa, rei, chamou Jesus de rei. E ele era rei? Ele não era rei. Ele continua sendo rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores, onde a própria palavra diz que todos os joelhos um dia se dobrará perante ele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Enquanto existe a contradição de muitas pessoas, a grande maioria da população negam Jesus, criticam Jesus, fala mal de você que é crente, que é cristão, que é servo do Senhor. Uma grande maioria fazem isso. Mas uma minoria, aquela minoria que irá entrar nos céus, a qual você faz parte, a qual eu faço parte, nós iremos morar na glória, irmãos, porque os céus nos esperam. Foi o próprio Jesus quem disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei para buscar vocês, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi para os céus? Foi, ele foi preparar lugar? Foi, o seu lugar está lá, irmão, o meu também está. Mas só vai entrar nos céus aqueles que vencerem, aqueles que forem vencedores. Aí eu li um texto e eu fiquei um pouco apreensivo com esse texto, porque Jesus falou uma coisa que ficou assim impregnada na minha mente, e eu pedi misericórdia ao Senhor. Ele disse: olha, meus irmãos, ele falou para aqueles que andavam com ele, aqueles que comiam com ele, aqueles que dormiam com ele, que acordavam com ele, que oravam com ele, que presenciavam os milagres, aqueles que faziam
participavam dos prodígios, Jesus olhou para eles e disse: olha, vou falar uma coisa para vocês. Não se escandalizem, porque tudo eles se escandalizavam. Está igual a hoje. Pastor não pode falar mais duro na igreja, que o irmão diz: não vou mais para essa igreja, esse pastor mudou a filosofia, não vou mais para a igreja, estou zangado com a igreja. Tira isso da sua cabeça, isso é coisa do diabo. Mas Jesus então chama aqueles irmãos e diz: olha, vou falar uma coisa para vocês, não se escandalizem não. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu. Está dando para entender, irmãos? Há muitas contradições. Houveram muitas contradições ali naquele monte. Ainda há muitas contradições entre nós, mas nós precisamos falar a mesma língua. Precisamos ouvir a mesma voz. E precisamos ser obedientes aos nossos líderes. Precisamos sermos obedientes a Jesus, a Deus, à voz do Espírito Santo, para que possamos prosperar, para que possamos sermos felizes. Mas quando se fala em prosperar, aí as pessoas pensam logo: ah, vou ter 2 carros, meu salário vai dobrar. Mas não é essa prosperidade que nós estamos falando. Estamos falando da prosperidade da fé, do seu crescimento espiritual. Nós precisamos termos essa prosperidade da nossa fé, do nosso caminhar com o Senhor. Precisamos ser prósperos nessa área, e não somente na parte financeira. Ah, a parte financeira é bom? É maravilhosa. Quem é que não gosta de dinheiro aí? Pode me dar, que eu estou precisando, que eu vou completar para pegar um carro novo aí. Entendeu? Mas é bom o dinheiro. Nós não podemos termos apego a ele. E a Bíblia fala sobre isso. São contradições, contrastes na nossa vida. Mas nós precisamos olhar para o alvo. Fortalecer a nossa fé. Porque Jesus não desceu daquela cruz. Não era porque ele não quis. Não foi porque ele não quis, foi em obediência ao Pai. E para que hoje, eu e você, pudéssemos estar aqui. Ele precisava cumprir com as determinações do Pai. Salvar a humanidade. E ele atribuiu a nós o ID, que nós possamos aprender nesta noite as contradições da nossa vida. E estarmos buscando o melhor lado. Estarmos buscando ouvir a voz do Pai. Para fazermos a vontade dEle. Nem sempre a sua vontade vai prevalecer. Mas a vontade dEle há de prevalecer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que mesmo nos abençoe. Amém? Aleluias.